Boa noite, associados do IPED. Boa noite, associados do IPED. Boa noite, estamos começando a transmissão com o ilustre professor Pedro Serrano. Eu gostaria de dar as boas-vindas para todos e todas. Dizer que, por conta de um compromisso com o professor Pedro Serrano, nós estamos reduzindo os tempos todos, passando para 20 minutos a fala do professor Pedro Serrano e de 3 a 5 minutos a fala de Maria da Paz e do Osmir. Então, será assim o andamento dessa live, promovida pelo IPED. Nós queremos agradecer desde já a presença do professor Pedro Serrano. O Osmir eu ainda não vi aqui. Tem notícia do Osmir? Alguém tem notícia do Osmir? Está entrando ali agora. Não, entrou mais alguém. Osmir não entrou? Tiago, Osmir não entrou? Oi, estou me colocando aqui na transmissão, mas ele está entrando. Pode seguir e ele vai estar aí ao vivo no momento adequado. Ok. Então nós vamos... não sei se o professor Eliezer está aí, se o professor Machado está presente na live já. Nós gostaríamos de fazer a saudação do IPED e passar a palavra para o professor Eliezer rapidamente, fazer uma saudação aos associados do IPED. Professor Eli. Oi, está ouvindo? Oi, Osmir, tá tudo certinho. Nós já estamos ao vivo. Laíro, ele não entrou, como eu havia falado, então pode seguir, por favor. Tiago, o professor Eli já está? Oi, Laíro, você não está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim? Eu estou. Acho que o Laíro não está me ouvindo. Bom, pessoal, eu vou assumir aqui rapidamente, então, porque nós estamos com tempo curto. Vou passar a palavra, então, para o Pedro Serrano, tá bom? E manda ver, então, por favor, Pedro. Em nome do IPED. Mas é que ele está pedindo para fazer a saudação. O professor Eliezer faz. O professor Eliezer não está, infelizmente, na transmissão. Ele não está me ouvindo por algum motivo. Então, só para a gente dar prosseguimento, eu vou passar a palavra para o Pedro Serrano, por favor, para dar início, então, à apresentação dele, tá ok? E depois a gente dá novas explicações. Bem, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, o convite feito aí para estar falando com o pessoal do IPED, né? Sobre os temas que eu tenho pesquisado aí desde o começo dos anos 2000, pelo menos, né? Que é uma pesquisa que se preocupa fundamentalmente, obviamente ela se inicia na minha disciplina, que é a teoria do direito, mas acaba, vamos dizer, espraiando efeito para outras disciplinas, obviamente, né? É fundamentalmente uma teoria, ou um ensaio, vamos dizer assim, sobre a questão da crise constitucional e, portanto, da crise democrática que assola o mundo ocidental, vem assolando. Eu comecei com esses estudos no começo dos anos 2000, né? A doutrina jurídica, uma parte pequena ainda da filosofia e da teoria política enxergava o fenômeno, né? E a partir disso eu iniciei esse trabalho. Vários autores, já na década de 90, observavam esse fenômeno do esvaziamento de sentido das constituições e da crise democrática, né? Cada um vai dar um nome. Bobbio vai chamar de novos despotismos, Norberto Bobbio, né? Ferrajoli vai chamar de de processo desconstituinte ou de poder selvagem. Marie Goupil e Carpentier vão chamar de estado de exceção, Agamben mais que todos também, né? Atualmente não, depois, em 2007, Ronald Dworkin vai chamar esse fenômeno de perda do common ground, né? Boaventura Santos hoje chama de
democracia de baixa intensidade, e eu adotei outra narrativa, eu prefiro chamar de autoritarismo líquido, vou tentar explicar o porquê disso, né? Fundamentalmente, no século XX, que nós observamos é o autoritarismo se manifestando como governos de exceção. Ou seja, governos que se estabeleciam como uma forma suspensiva da Constituição dos direitos, a título de atender à emergência do combate ao inimigo. Ou seja, trace uma ideia aí de que a sociedade no seu cotidiano de paz, o Estado no cotidiano de paz, pode se manifestar como Estado de Direito, aliás, deve. O direito seria uma boa forma de você... o direito seria uma boa forma de você administrar a vida, a sociabilidade nos momentos de paz e segurança. Mas que nos momentos em que essa paz é ameaçada ou por um cataclismo, uma doença, ou fundamentalmente pela figura do inimigo, aí se imporia a suspensão do direito para fazer sobreviver o Estado e a sociedade. São ideias antigas, vêm dos contra-revolucionários. Eu falo contra-revolucionários no sentido de Revolução Francesa, Americana, né, dos reacionários, vamos dizer assim, como Donoso Cortés, e uma série Bonobo e outros, né? Quer dizer, tantos franceses quanto espanhóis, né? E Carl Schmitt vem ser o autor que melhor vem sintetizar e articular uma proposta desse chamado Estado de exceção, e esses governos de exceção acabam se tornando a regra autoritária durante o século XX, o nazismo, o fascismo, né? E as ditaduras europeias, como a grega, a espanhola, a portuguesa, e as ditaduras latino-americanas militares, né? Todas com o nazismo e o fascismo com essa característica muito típica de ter ascendido ao poder pela democracia, e as ditaduras latino-americanas com um golpe, com a característica do golpe militar do Putsch. Agora, isso vem a mudar, né, por uma série de circunstâncias que, pelo tempo, não dá para me estender aqui, né? Mas, ao final da Segunda Guerra, o direito, como todas as humanidades, reagiram, né, à tragédia que foi a Segunda Guerra e o nazifascismo. Mas o direito reage de uma forma específica, passa a considerar que a decisão política não deve ser livre, porque senão leva a ditaduras da maioria, como levou ao nazismo e ao fascismo. Portanto, numa democracia não é só a soberania popular o que interessa, né? Mas a soberania popular deve ser limitada por direitos. O que significa dizer, o Estado pode fazer tudo o que quiser com seus governantes, desde que não fira uma forma civilizada de agir em relação a eles. E essa forma civilizada de agir seria traduzida nos direitos de liberdade e nos direitos sociais. Portanto, as decisões políticas, o parlamento pode decidir o que quiser de forma soberana, desde que não ofenda os direitos de liberdade e desde que faça realizar os direitos sociais. Isso é o que nós chamamos hoje de democracia constitucional, ou constitucionalismo democrático, alguns chamam. A palavra constitucionalismo é um pouco polêmica no campo do direito. Os positivistas acham que isso é justnaturalismo, tem aí um mimimi. Mas, de qualquer jeito, as democracias constitucionais têm essa essência, vamos dizer assim. Pois essas democracias constitucionais que, na Europa, governaram por uns 30, 40 anos e conseguiram produzir, pelo menos para os europeus, no território deles, o ambiente mais civilizado que a humanidade conheceu desde os primórdios, né? Agora, isso nunca chegou ao Brasil com essa intensidade, é evidente, mas chegou a Constituição de 88, que era uma Constituição que vinha no mesmo espírito. Se as constituições do pós-guerra europeias são aquilo que Ferrajoli chama de semente antifascista, a Constituição de 88 é semente antiditadura, né? Ou seja, uma tentativa de estabelecer no Brasil, talvez pela primeira vez, as bases de uma verdadeira democracia constitucional. Isso é uma luta para se fazer isso, não basta uma Constituição escrita, nós sabemos disso. Mas, de qualquer forma, já na década de 90, esse modelo começa a entrar em crise no Brasil, uma crise que já vinha acontecendo na Europa e nos Estados Unidos. Inicia-se aqui a crise pela chamada guerra às drogas, que, por questões que eu não tenho como, infelizmente, tem que ser muito rápido aqui, mas são através de processos e investigações penais de exceção, ou seja, processos penais que têm uma aparência de cumprimento da legalidade, uma aparência de cumprimento da democracia e da Constituição, mas no seu conteúdo são medidas políticas tirânicas de persecução ao inimigo.
né? Só para dizer assim, que eu acho que é importante destacar, eu tenho pouco tempo, mas eu não tenho que falar de algumas coisas. Não tenho. No primeiro mundo, o que a pesquisa observou é que essa forma de autoritarismo contemporâneo ela se manifesta como autoritarismo líquido, que é por medidas de exceção no interior da democracia, não governos de exceção. Aliás, no mundo inteiro é assim, aqui também, né? Não são governos de exceção, não tem tanque na rua, não tem repressão física, a ação política, a livre opinião, etc. e tal, mas você tem a produção de medidas de exceção, medidas tirânicas que convivem junto com medidas democráticas. Portanto, não há uma centralidade do poder autoritário. Ele está disperso pelo todo social. E no primeiro mundo, o que se vê é a produção de medidas de exceção, às vezes pelo legislativo, mas sempre com a função de estabelecer o chefe do executivo como soberano que impõe essas medidas de exceção. A segunda característica é que elas se voltam ao inimigo estrangeiro, que é chamado de terrorista, e, portanto, a partir de um regime jurídico especial de segurança nacional, é que se estabelecem essas medidas de exceção. No direito penal comum, da forma de sempre, vai valendo mais ou menos os direitos humanos, os direitos fundamentais, com natural, vamos dizer, com uma razoável regularidade, né? Agora, por outro lado, na América Latina, o que nós observamos, não. O principal agente produtor de medidas de exceção é o sistema de justiça. As razões históricas para isso existem, infelizmente eu não tenho por que me alongar aqui, mas existem, inclusive, razões históricas documentalmente demonstradas, inclusive por normas constitucionais que demonstram esse fenômeno de que o sistema de justiça brasileiro passa a ser o grande representante na estrutura de Estado, vamos dizer assim, de um paradigma colonialista autoritário, de privilégios e não de direitos, né? E, portanto, esse sistema de justiça é quem passa a produzir as medidas de exceção e vai, ele sem retirar de vigência a Constituição de 88, por exemplo, no Brasil, vai esvaziando ela de sentido, vai retirando o comum que habita o texto, né? Vai diminuindo, reduzindo o âmbito do significado, né? Por que isso que ocorre? Porque o direito, por natureza, no mundo anglo-saxão, ele tem um sentido, os direitos, de serem limites ao poder de Estado, e no mundo da Europa continental, na Revolução Francesa, tem um sentido de combater o privilégio. Os direitos são a reunião desses dois sentidos, limitar o poder de Estado e combater o privilégio. Mas quando você começa a reduzir o âmbito de incidência desses direitos, inclusive localizando seus titulares apenas numa parte da sociedade, não no seu todo como deveria ser, você acaba transmutando direitos em privilégios. Por exemplo, hoje eu vou tratar daqui a pouco da questão do Nacif, que está sendo censurado, né? Nenhum órgão de mídia grande noticiou o assunto da censura realizada pelo sistema de justiça ao Nacif. Ou seja, eles querem direito de livre expressão para eles. A Globo quer direito de expressão para os Marinho, o Estado de São Paulo quer direito de expressão para os Mesquitas, mas ninguém quer direito de livre expressão para a sociedade como um todo. E aí você acaba transformando o direito de livre expressão num privilégio de livre expressão que só alguns têm acesso, né? Ou seja, você mata a própria natureza dos direitos fundamentais. É óbvio que sempre há um combate para universalizá-los, mas ao você retirar a potencialidade de universalização deles, quando até o judiciário não reconhece seu caráter universal, você realmente mata de morte o que é o direito sem retirá-lo do lugar formal, sem que a tinta no papel deixe de existir, né? Então esse é o processo desconstituinte que começa com as guerras às drogas, onde os réus eram as figuras dos traficantes, né? E depois migrou para a figura do bandido em geral, qualquer um que desobedece à lei penal. Aí a figura do inimigo é o jovem negro das periferias das grandes cidades, dos ambientes ou dos territórios, vamos dizer, habitados pela pobreza, né? É o pobre, em geral negro, quem é a vítima desse tipo de processo de penal de exceção, de investigação. Porque o processo penal de exceção, ele é um processo que se realiza no interior do direito penal comum, né, que tem uma aparência de processo, uma aparência de cumprir as normas da democracia e da civilidade, uma aparência de cumprir o direito, mas no seu conteúdo é uma medida tirânica, política e não jurídica de persecução ao inimigo, né? O réu comparece aí não como a ideia de um cidadão que erra, mas como a figura do inimigo, desprovido de qualquer direito, né? Onde a defesa, por exemplo, só aparece como maquiagem, como forma,
onde o standard probatório é muito reduzido, né? Onde, vamos dizer, os valores próprios que a sociedade democrática constitucional impõe para o processo não são observados. E isso vira uma técnica, um modo de agir do Estado e dos seus agentes, principalmente das corporações, Ministério Público, Judiciário, Polícia, vira uma técnica, né? Ao ponto de quem não o pratica não é bem aceito no interior da corporação, né? E essa técnica migra para a política com o caso do mensalão. Eu estudei os casos de 2 réus do mensalão, Zé Genuíno e Zé Disseu. Não tem nenhum sentido condenar pessoas com aquela standard probatório, né? E com aquela forma de ouvir a defesa, onde ela não foi, de fato, nada da defesa é levado em consideração, né? Quer dizer, onde se procuram criar discursos de justificação, e quem lembra pode de montar um mosaico, umas histórias assim, que não é isso que é processo penal. O processo penal é prova concreta, né? Tem que haver uma certeza do Estado do que está fazendo, né? Se houver uma dúvida fundada, o Estado não deve condenar, né? E foram inventar teorias quase que literárias para fundamentar a aplicação de pena, quando o fundamento deve ser normativo, né? Mas assim, eu não quero nem me alongar, não tenho aqui tempo de me alongar, mas de qualquer forma foi no mensalão que essa técnica sai do ambiente do controle social da pobreza e migra para a política, né? E isso vai se consolidar com a Lava Jato, e o impeachment de Dilma vem trazer ao Brasil a segunda categoria de medidas de exceção que nós temos na América Latina, que são os impeachments inconstitucionais. Houve um Honduras, houve no Paraguai. Eu mesmo escrevi meu primeiro livro sobre o tema, que é produto de um primeiro pós-doc feito lá na Europa, Portugal, antes do impeachment de Dilma. Já falava disso que eu estou falando aqui, né? Antes de Lava Jato também. Então, a Lava Jato e o impeachment de Dilma vem trazer de forma mais clara para o Brasil esse autoritarismo líquido. E ele tem um fenômeno interessante, que ele constrói um ambiente social de apoio. Você não consegue realizar nenhum movimento autoritário sem apoio social. E esse apoio social é construído pela mídia, né? Que constrói uma ralé, no sentido de Hannah Arendt, ou seja, aquele conjunto de pessoas que se reúnem em torno do líder. No caso, o líder não é uma pessoa, é um estamento, é o sistema de justiça, promotores, delegados, juízes, muito a figura do Moro, em certo momento, né? Mas você se reúne em torno de uma figura de líder ou de um estamento líder, achando que aquele ou aquelas pessoas têm uma superioridade moral em relação ao resto da sociedade e poder o suficiente para trazer segurança, para trazer ordem, e não para realizar o que o povo na democracia deseja, porque povo tem um sentido democrático da palavra povo, né? São as pessoas que se reúnem acreditando que a sociedade ela é naturalmente dividida em interesses, em valores, em visões de mundo diferentes, conflitantes, e que esses conflitos devem ser compostos de forma pacífica. Já a ralé não, a ralé quer a unidade social imposta, que é uma nação unida, sem divergências internas, uma visão abstrata, né? Uma visão higienista da vida social. Essa que é a essência, né? Uma visão higienista da vida social, uma visão pura da vida social, sem pecado, sem divergência, onde todos pensem iguais, todos devotados ao que seria a nação brasileira, que é uma ideia fake, criada por eurodescendentes, uma nação branca num país negro, índio, mulato, né? Então, esse tipo de ideia é criada nesse ambiente da ralé, que se reúne em torno, vamos dizer, desse estamento líder, para buscar a ordem, e não para buscar formas políticas e jurídicas de composição de conflitos de interesse. O conflito de interesse aí é tratado da forma pela eliminação do diferente. Portanto, há uma ideia sempre no autoritarismo de homogeneidade social. Democracia, para o autoritário, é homogeneidade. Isso nós vimos na fala de Bolsonaro. A esquerda divide a sociedade. Não é a esquerda, essa é a democracia. Democracia pressupõe sociedade dividida em interesses, fraturada, como é a nossa vida, como é o nosso espírito como ser humano. Nós somos seres divididos, né, em desejos, em uma série de... E a sociedade também, né? Mas, vamos dizer, você vê a fala do Bolsonaro, a crítica à sociedade dividida, como que ela devesse ser unida em torno das mesmas ideias, dos mesmos valores, né? Ou seja, e como ela não é assim, quem é o diferente tem que ser eliminado. Eliminado até fisicamente, não podemos duvidar disso, né? Portanto, é uma visão profundamente autoritária e de homogeneidade. Isso vem desde as ideias de nazismo. Schmitt é um grande defensor desse tipo, tem um longo e muito bem construído discurso e narrativo em vários livros e sofisticados. É um homem muito sofisticado
talvez o melhor constitucionalista que nós tivemos no século XX, né? E é um sujeito que construiu toda uma teoria nazista em torno disso, e o Bolsonaro é um nazista light, um sujeito que captura algumas ideias deste tipo de formulação do Estado e traz para si. Óbvio que nós estamos num outro momento histórico, uma outra forma de autoritarismo, mas nós não podemos negar que o mal extremo está aí presente, né? Da mesma forma que teve no nazismo e no fascismo. Então, o que nós temos é isso. E esse ambiente, e esse autoritarismo líquido, ele vai criando e sendo criado por um movimento de extrema-direita que vai sendo semeado na sociedade através da ideia de um Estado securitário e não de Estado de direito. O autoritarismo tem outra característica que está sempre presente nele, estava no passado, está no presente também, que é dialogar com o senso comum. O autoritarismo dialoga com o senso comum. O senso comum acredita que a verdade das coisas está na aparência. Ele não tem conhecimento, não tem sofisticação, lê pouco, né? Estuda pouco. Né? Então, olha, por exemplo, para o céu, vê aquelas luzes, fala, não, ali estão as estrelas. Né? Vem a ciência e fala, não tem estrela nenhuma, não. Aqueles corpos celestes deixaram de existir há 2 bilhões de anos atrás. O que você está vendo é uma mensagem de luz que percorreu o espaço nesse período. Né? Portanto, existe aquilo que você está vendo. Né? Quer dizer, agora o senso comum ele se apega à relação imediata com a aparência das coisas. Né? Acho que é Marx que fala, né? Acho não, é Marx que fala uma coisa interessante. Se a verdade das coisas morasse na aparência, né, para que toda filosofia, para que toda ciência? Porque realmente não tem nenhum sentido. Né? E o senso comum dialoga com essa aparência. E o autoritarismo dialoga com essa aparência. Então, você quer segurança? Mata o bandido. Né? É uma forma simples de resolver. Você quer acabar com o estupro? Mata o estuprador. Né? Como se isso fosse possível. Né? Quer dizer, óbvio que não é possível, isso nunca vai ser solução. Mas também eles não querem solução, porque a lógica de quem prega um Estado autoritário para chegar ao poder e se manter nele é a existência de inimigos a combater. Por isso que os inimigos sempre mudam, sempre vão haver inimigos. No dia que não houver inimigo, acabou toda a lógica do Estado securitário existir. E isso foi sendo criado, essa ideia do Estado securitário no Brasil, alimentado pelo sistema de justiça e pela mídia, desde os anos 90. Né? E a Lava Jato tem o grande papel de trazer, ou de transfigurar, de mudar, de alterar esse ambiente, que antes era um ambiente com grande apoio social do sistema de justiça e mídia, trazer para a política, capturando um líder marginal no sistema político, que era Bolsonaro, e trazendo ele a um papel de líder central, de líder carismático desse movimento de extrema-direita. Né? E temos que falar o seguinte, quem cria o bolsonarismo não é Bolsonaro, e bolsonarismo não tem a ver só com Bolsonaro. Bolsonarismo é o nome que se dá a este movimento de extrema-direita por um Estado securitário que vem sendo semeado, criado e semeando nesse processo dialético desde a década de 90. Ele vem sendo criado e criando esse ambiente social desde a década de 90. E que se consolida, né, com a figura da Lava Jato, que é quem cria o bolsonarismo no ambiente da política. Quem vai criar o bolsonarismo com esse nome, né? Os agentes políticos da Lava Jato vão capturar essa liderança e trazer esse papel a ele. Né? Primeiro, eles contribuem com o impeachment. A Lava Jato cria o ambiente político para o impeachment. Depois, retira o Lula, condenando ele da candidatura à presidência, e unge Bolsonaro como presidente da República. Vamos dizer, o prêmio, a paga, foi Moro, ministro da Justiça. Né? Mas, de qualquer forma, eles é que criam a Lava Jato, que estabelece um novo bloco de poder e contraria não apenas a esquerda, mas como todo o sistema político anterior. O discurso é porque o sistema político era corrupto. Sempre o discurso é corrupção quando se quer atacar a democracia. A realidade é porque o sistema anterior era democrático, minimamente democrático. E isso eles não aceitam. Então eles estabelecem um novo bloco de poder que é composto por várias frações, o capital financeiro, uma série de frações, mas tem 2 frações que eu acho que são importantes para a gente entender a conjuntura hoje. O que eu chamo de bolsonarismo político, que é composto por Bolsonaro, o gabinete do ódio, parte das Forças Armadas, PMs e milícias, e a outra fração, que é o que eu chamo bolsonarismo jurídico. Eu não gosto de falar lavajatismo. Lavajatismo estende o nome de marketing que foi dado para as ações de exceção. Né? E faz a gente esquecer que quem originou o Bolsonaro, quem possibilitou o apoio imenso a Bolsonaro foi a Lava Jato. Eles são responsáveis pelo que hoje está aí. São os grandes responsáveis. Né? Então, eu chamo de bolsonarismo jurídico, que é integrado por parte do sistema de justiça, líderes que saíram do sistema de justiça e foram à política, Moro, Witzel,
parte da sociedade civil e a mídia, a grande mídia, né? E principalmente a Globo. Então, essas frações, o que é a crise política de hoje? Não é uma crise criada pela oposição, é o sentido clássico de crise política trazida por Marx no 18 de Brumário, pouco Weber, né? Também Polantzas, que eu gosto bastante, né, nesse ponto, que é um conflito no interior do bloco de poder, um conflito entre frações. Nós temos hoje, primeiro nós tivemos um primeiro momento dessa crise, que é o conflito entre o bolsonarismo político e jurídico com a saída de Moro. Bolsonaro ameaça atacar com a força física, que é o que ele tem mais, como poder autoritário. Moro reage através dos seus agentes no sistema de justiça com processos penais e civis de exceção contra Bolsonaro. Bolsonaro foi vítima de alguns processos judiciais de exceção e investigações também, né? Hoje o que nós vemos é Witzel, isso por quê? Porque há uma disputa de hegemonia entre essas duas frações no bloco de poder, de hegemonia de poder. E há também agora uma disputa de hegemonia de poder no interior do bolsonarismo jurídico, que já vai se vislumbrando como uma alternativa possível a Bolsonaro no poder, né? Mas são tão fascistas quanto, tão autoritários quanto, perdão, a palavra fascista não é muito adequada, são tão extremistas de direita quanto, mas hoje há uma disputa no interior desse bolsonarismo jurídico entre Moro e Witzel pela liderança. Então, o que nós vemos hoje é uma aliança, nesse caso da suspensão do mandato do Witzel, é uma aliança ocasional e específica, no caso concreto, entre o bolsonarismo político de Bolsonaro e a Lava Jato, né, que visam acabar com Witzel. Com isso, Bolsonaro elimina um adversário e Moro assume absoluta hegemonia nessa fração que eu estou dizendo aqui, né? E, portanto, senhores, o que nós temos hoje é uma sequência de crises ocasionadas por conflitos no interior desse bloco de poder que substituiu o sistema jurídico anterior. A oposição está catatônica, está perdida. Depois, mais tarde, eu posso me alongar as críticas que eu tenho à oposição, mas estão absolutamente perdidos. Falta liderança, falta coerência, falta leitura adequada do momento, né? Tá havendo esforço positivo também, tem que falar isso. O Ciro compôs um bom programa, excelente programa de governo, de leitura do país. O PT está montando um excelente na Fundação... eu sempre falo Fundação Wilson Pinheiro, não é a Fundação Wilson Pinheiro, é a Fundação Perseu Abramo, está articulando um excelente programa de Estado. Quer dizer, nesse plano está havendo coisas, né? Mas não está havendo ação política coerente, etc. A gente pode discutir isso mais à frente. A realidade é que as crises que nós estamos vivendo são um conflito entre eles, entre os extremistas de direita, na disputa pela hegemonia. Eu creio que eu fui o mais rápido que eu pude. Muito obrigado, viu, pela atenção. Eu fui o mais rápido que eu pude. O tema é longo, tudo que eu falei aqui está meio mal fundamentado. Precisaríamos ter muito tempo para poder ir fundamentando. Muito bem, professor Serrano, mas já deu algumas pistas interessantes aqui. Eu queria destacar a questão das medidas de exceção, né? Essa questão da abstração do pensamento, da fragmentação desse poder autoritário com as lutas internas. É, né? Só para esclarecer, eu passei a usar o nome do autoritarismo líquido pela liquefação da distinção entre democracia e ditadura que nós estamos vivendo. Tem momentos que você não sabe se você está numa democracia ou numa ditadura de fato, né? Então, é só esse esclarecimento. Muito obrigado. Ok. Muito bom. Nós gostaríamos de agradecer também a presença da professora Thier, que deve estar aí conosco, participando. Isso. Gostaríamos de agradecer a retransmissão do pessoal do canal Resistentes, né, que está fazendo a retransmissão dessa videoconferência, desse vídeo, dessa live, né? E gostaríamos de passar imediatamente a palavra para os dois debatedores, né, o Osmir e a Maria da Paz, né? Osmir é um militante sindical, apaixonado pelos servidores públicos, né, Osmir? E a Maria da Paz, eu conheço a Maria da Paz, vou pedir a ela que se apresente e fale um pouco dela mesma para nós, né? Então, vou passar a palavra primeiro para a Maria da Paz, que aí ela faz a apresentação dela rapidinho e coloca as questões do debate que ela tem para nós. Sou Maria da Paz, professora aposentada, não sou da área jurídica,
Então, eu não venho aqui com argumentos ou uma preparação jurídica, ou nem mesmo histórica, né? Minha participação é como cidadã que vivenciou, quer dizer, tanto a repressão da ditadura quanto a reconstrução da democracia. E, por um período, achávamos que a democracia estava consolidada, né? Porque havia um processo de construção de canais de participação das classes populares, das organizações, destas minorias, né? Mulheres, negros, quilombolas, índios, LGBT, então todos com seus canais de participação. Então a gente achava, a democracia está amadurecendo, porque a democracia distante do popular, enfim. E, no entanto, vimos que a elite, as oligarquias, os interesses, até estranhos, se organizaram, né? E, usando as próprias instituições democráticas, destituíram uma presidenta democraticamente eleita. Então, eu acho assim, é sempre bem-vindo uma lei que fortaleça o Estado Democrático de Direito, como esta do deputado Paulo Teixeira, bem fundamentada, fazendo um paralelo com os outros países, né, que têm as leis para dar essa garantia. O que observamos, no entanto, é que o problema maior da instabilidade democrática não se dá por ausência de leis que garantam a democracia, mas, entre outras coisas, então eu vejo o distanciamento das classes populares, das decisões, a representatividade no Congresso, expressando cada vez mais o poder das oligarquias. Na minha visão leiga, há várias causas da nossa fragilidade democrática. Apontaria como, talvez a mais importante delas, o desmonte da soberania do país. As leis estão aí para garantir a soberania do país, né? Mas, no entanto, observamos como que funcionou, inclusive em julgamentos, prisões, etc. Enquanto o Brasil se submeter às ordens e interesses dos Estados Unidos, corremos sempre o risco das leis serem desrespeitadas, com a contribuição da parcialidade da imprensa, né? Que ela vai alinhavando, construindo conforme os seus interesses. Então, eu tenho algumas questões assim. Essa proposta de lei ajudará efetivamente a garantir o Estado Democrático de Direito? Ou como não se tornar mais uma lei inócua diante da fúria daqueles que querem submeter o Brasil ao fascismo, né? E uma outra coisa que eu colocaria aí para os jurídicos, os entendidos, e o professor Serrano, se quiser comentar. Proposta de anulação das eleições e a realização de uma constituinte não seriam românticas, tendo em vista a correlação de forças vigentes? Reformar a Constituição vigente não reduziria os direitos garantidos pela Constituição de 1988? Então, são esses comentários que eu não quis me estender muito, para não tomar muito tempo, que já está muito reduzido. E
Ok, Maria, muito obrigado pela sua participação. Vamos ouvir o Osmir, né? E aí o professor Serrano arremata. Osmir, naquilo que você puder ser o mais sucinto, proponha o debate com algumas questões, por favor. Seja bem-vindo, Osmir. Boa noite, obrigado. Quero agradecer aí pelo convite, principalmente ao prefeito José Machado, permita continuar chamando assim, né? Também ao professor Pedro Serrano, que realmente brilhantemente fez aí um preâmbulo em que ele julga não ter aprofundado muito no tema, mas diga-se que perceptível que esse tema simplificado fica mais fácil até do cidadão entender. Então, fazendo assim só, professor, pedindo a todos os demais que estão acompanhando também, que tem muitos amigos, pessoas que nos acompanham, nós estamos passando por um momento muito trágico no nosso país. Nós tivemos lá no período pós regime autoritário, sentindo, né, como o Estado se utiliza do monopólio da força como uma força opressora ao cidadão. Estamos vivendo novamente isso, que percebe-se que a intenção do governo é jogar recursos financeiros mais às Forças Armadas, ao poder bélico, do que a própria educação, que é o que realmente transforma um país em um país em desenvolvido. Percebemos também, e isso faz uma crítica pequena, rápida, imediata, mas eu estava pensando exatamente nela aqui, com relação à linguagem que as oposições usam, né? A esquerda, vamos dizer assim, nós usamos até agora contra esse governo, que foi uma linguagem prolixa, intelectualizada, às vezes difícil a compreensão do povo, que não é o berço de onde nós viemos, que foi a linguagem comum da ação popular contra o regime autoritário. E o Bolsonaro, sabiamente, né, se utiliza dessas linguagens como simplificação, né, usando refrões, às vezes até que as pessoas não entendem, homem é homem, mulher é mulher, quem é de esquerda toma cloroquina, quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína. Então, tudo isso é uma formulação da simplificação que vai bater muito no senso comum. E aí o senso comum, né, se torna, logicamente, intérprete de uma situação não real do que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Condena-se a construção, o trabalho, acaba-se com os direitos trabalhistas, com direitos civis, acaba-se com a aposentadoria, com a previdência, e coloca o povo novamente como refém de um Estado que monopoliza a força de uma forma que realmente nós não gostaríamos que acontecesse mais. Mas, infelizmente, estamos diante de uma nova realidade. Então, é isso que eu queria, só para enriquecer esse debate, dizer que nós estamos fazendo o nosso trabalho em relação à atuação do nosso partido, né, com algumas ações diretas de inconstitucionalidade, né, atacando frontalmente ao governo com as suas medidas e buscando, lógico, judicializar diante da inércia, né, que, infelizmente, a esquerda hoje se propôs e que nos divide muito. E é a minha tristeza. E talvez a gente amadureça e consiga vencer não pela intelectualidade, mas retornarmos ao nosso berço de origem, né, que é sabermos nos comunicarmos com a simplicidade da linguagem popular. Muito bem, muito obrigado, Osmir. Vamos passar novamente a palavra ao professor Pedro Serrano, para que ele aborde as questões levantadas e torne o debate caloroso. Nesse tempo que nos resta, professor Pedro Serrano, por favor. Bem, vamos lá. A primeira questão levantada pela companheira aí, né? Eu não sabia que eu ia tratar aqui hoje do projeto de lei apresentado pelo Paulo, que eu fui um dos que auxiliou elaborar. Foram vários juristas, né? Tem aí o Lênin Streck, que participou, a Carol Proner, o Martônio, o Marcelo, lá de Minas Gerais,
o Juarez Tavares, o Atier, que está aqui num debate, fez uma contribuição que foi incorporada agora. Então, quer dizer, sei lá, tem um monte de gente aí que participou, aí, o Ideu, etc. Quer dizer, a Juliana Serrano, quer dizer, tem um monte de gente que palpitou, que deu opiniões, a gente foi construindo, né? E a pesquisa inicial do projeto é feita com base na totalidade das legislações de defesa da democracia na Europa, no mundo anglo-saxão e na América Latina, inclusive projetos, né? Foi um período longo de pesquisa. E nós tivemos a preocupação de formular poucos artigos que não entrassem em conflito com a liberdade de expressão de um lado e com os movimentos sociais de outro. Tanto que o MST, que sempre teve a política de ser contra, nesse caso é contra, mas resolveu não fazer briga contra, porque sentiu... Agora, o que eu quero dizer? É óbvio que a lei vai resolver o problema? Nunca, né? O Código Penal acaba com criminalidade? Direito trabalhista acaba com a fome e com a desigualdade social? Não. Mas vamos dizer assim, o projeto de lei ele vai ser um instrumento para você poder, no interior de uma democracia, combater uma tentativa de golpe militar de uma forma democrática e não de uma forma tão autoritária quanto o golpe. Porque hoje que nós temos no Brasil, existe uma lei de proteção do Estado no Brasil, é a Lei de Segurança Nacional, criada pelos militares durante a ditadura militar, que trata o cidadão que diverge como inimigo. E isso é incompatível com a democracia. Pra você ter uma ideia, hoje qualquer um que critica o presidente da República está sujeito a uma pena grave. O problema é que essa lei não estava sendo utilizada também. Ninguém se utilizou dessa lei, agora está sendo. Nós temos pelo menos 3 grandes jornalistas, um caricaturista, um ministro do STF, todos indiciados em inquéritos por Lei de Segurança Nacional. Ou seja, nós não podemos deixar do jeito que está. Deixar do jeito que está é deixar o Estado na mão de Bolsonaro com um instrumento muito forte para ele combater e aprisionar qualquer opositor. A Polícia Federal está na mão dele, gente. Então nós não podemos deixar esse instrumento, né? Se ele quiser agir dessa forma, que não haja dentro da lei, que a gente tenha o discurso jurídico para combatê-lo. Agora, não dá para ele o discurso e a justificativa de uma lei que pode acabar com a oposição. Né? A oposição fala no amplo sentido, qualquer pessoa crítica ou indesejável. Né? Então, a finalidade fundamental dessa lei, primeiro, é retirar a Lei de Segurança Nacional. Segundo, dar um instrumental democrático para que nós não precisemos usar da lei da ditadura, da Lei de Segurança Nacional, como hoje o Supremo está usando contra os bolsonaristas lá naquele inquérito lá que o Supremo abriu, né? que ameaçaram lá os ministros de morte, etc. Né? E para que, por exemplo, um governador do Ceará possa reagir democraticamente quando a polícia militar não se subordina às ordens dele. Militares têm que ser subordinados ao poder civil no Estado democrático de direito. Para que militares, quando ameacem alguma coisa de golpe, sejam presos e destituídos da farda. Né? Então, aí tem gente que fala, mas é a lei que vai impedir o golpe? Gente, é claro que não, ninguém é ingênuo assim. Né? Mas hoje, se houver uma tentativa de golpe no Brasil, quem tentou o golpe fica ileso. A não ser que o presidente da República queira processá-lo pela Lei de Segurança Nacional. Ou seja, nós não temos instrumento para defender a democracia de forma democrática. Então, essa lei não pretende nada, ela não vai garantir democracia para ninguém. Democracia garantimos nós na rua, democracia se construiu com sangue na calçada e vai se manter e garantir com sangue na calçada, não é com lei no papel. Mas ela dá um instrumento para democraticamente nós podermos, vamos dizer, tentar estabelecer sanções e punições para quem tentar, vamos dizer, vulnerar a democracia. E são poucos artigos, e vamos dizer, muitas situações não são protegidas por essa lei, infelizmente, porque proteger aquelas situações poria em risco o direito à livre expressão, como outros projetos que foram apresentados no Congresso, que têm o vício, a meu ver, de serem invertidos em linguagem muito elástica e acabam podendo ser usadas contra jornalistas, contra opositores legítimos, contra quem critica. Isso nós não podemos permitir, contra movimentos sociais em especial. Né? Tem que se ter muita cautela. Inclusive, essa lei tem um detalhe interessante. Ela tem um dispositivo que estabelece que movimento social é uma instituição do Estado, é uma instituição democrática que deve ser protegido pelo Estado e não espionado. Né?
Então, senhores, então essa que é a ideia dessa lei. Ela não tem uma pretensão de ser, evidentemente, uma solução de problemas que são muito intrincados para serem resolvidos pelo direito, né? Mas ela oferece um instrumento jurídico para que a política democrática possa se utilizar em seu favor, né? A última questão é do companheiro. Eu entendo, eu acho que você está absolutamente correto. Ou a gente consegue traduzir certas coisas em linguagem simples, ou nós estamos liquidados. Mas nós também, eu quero aqui falar o outro lado. Tudo na vida tem dois lados, né? O outro lado é que também nós não podemos cair na rede, na teia dessa história de linguagem simples. A linguagem tem que ser simples, mas o pensamento não. O pensamento tem que ser complexo, porque a realidade é complexa. Quem pensa a realidade de forma simples e transmite ela de forma simples é a extrema-direita. Para eles chegam para a gente e falam: isso aqui é uma garrafa. Ó, isso aqui é uma garrafa. Custa R$2 no supermercado. O que a esquerda fez na sua história em 200 anos no mundo? Falou: isso aqui não é só uma garrafa. Isso aqui é uma relação social. E o custo dela é o trabalho de todo mundo ponderado por um critério de divisão social, o trabalho socialmente ponderado, né? Quer dizer, olha como é que é explicar isso para as pessoas. Falar que isso aqui é uma relação social. E não só conseguimos, fizemos uma imensa bagunça no mundo com isso. Mudamos a história. Se a gente está hoje no jogo aqui é por causa disso, né? Então a palavra pode ser simples, a forma, mas o pensamento não. O pensamento tem que ser complexo, porque nós temos que entender a realidade como ela é, e a realidade é complexa. A realidade não é simples. A verdade não está na aparência das coisas. A verdade está oculta na relação entre as coisas, e não na aparência das coisas. Porque se fosse possível acessar a verdade pela aparência das coisas, era ler a Veja 2 anos atrás para fazer eu saber o que acontecia politicamente no Brasil, ou ver a Globo, né? É óbvio que não. E veja como a nossa tarefa é difícil. Enquanto a direita basta vender a ideia que está na Globo, nós temos que tornar as pessoas críticas a esse mar de informação que vem para elas. Enquanto nós não conseguimos tornar as pessoas críticas, não adianta movimento sindical, não adianta movimento popular. Só adianta movimento popular e sindical se forem movimentos críticos. Isso implica em ter uma linguagem simples, mas em ter uma compreensão complexa. Então, só fazer essa observação. São as observações que eu tinha para as perguntas, as questões que foram feitas. Muito bem, muito obrigado, professor Pedro. Eu sinto, né, noto um certo otimismo nessa relação do professor com essa construção jurídica em defesa da democracia, né? Isso é muito interessante. Uma pena que a gente não possa abordar algumas questões aqui de Eliezer e do professor Machado, mas talvez para encerrar, professor, valesse a pena o professor traçar alguns horizontes, né, para esse futuro mais breve, mais próximo, que é, por exemplo, as próximas eleições e o ano de 2021. Né? Eu estava lendo ontem, né, que alguns economistas fazendo projeções do dólar, né, e com a queda do dólar. Então, talvez fazer uma amarração, professor, nesse final, com o tempo que o senhor tem nesse finalzinho, inclusive com a questão da eleição nos Estados Unidos, né? Então, quais são as projeções possíveis para um cenário curto? Olha, eu não sou muito bom de... Eu acho que, racionalmente, é sempre melhor trabalhar com necrópsia do que com biópsia. Biópsia sempre é muito difícil. A gente deixa os nossos afetos, permearem muito esse tipo de pensamento, né? Tanto que eu gosto, assim, eu estou soltando um livro agora, vou fugir um tempo daqui, se puder, logo depois acabar esse Covid, para poder terminar, porque eu não gosto dessa proximidade com o ambiente, né? Então, mas eu acho que é muito difícil fazer projeções, né? Mas eu posso tentar fazer algumas, né? A primeira é negativa, né? Aliás, eu estou falando, não é que eu sou um otimista em relação a essa lei, não, esse projeto do Paulo Teixeira, né? Mas é que eu acho que eu não tenho muita expectativa, né? Ele é um instrumento. Se amanhã tiver uma tentativa de golpe, nós temos que ter um instrumento para punir as pessoas que tentaram. Essa história no Brasil de sempre passar a mão na cabeça, como nós passamos a mão na cabeça dos militares no fim do regime militar, nós estamos pagando hoje ter passado a mão na cabeça dessa gente.
Só que a minha preocupação, o que é? Na hora de punir um cara que tenta um golpe militar, ou um PM que se revolta contra o governador, como ocorreu no Ceará, nós temos que ter instrumentos democráticos para fazer isso, porque nós somos diferentes deles. E nós temos que ser diferentes dessa gente. Esses caras, eles não ganham da gente, quando eles nos torturam, porque a gente sobrevive à tortura e acaba continuando lutando. Nem quando nos matam, porque outras pessoas assumem a luta da gente, né? E a gente pode expressar com o nosso corpo, com o sacrifício do corpo, uma ideia, uma imagem de revolta, né? Eles ganham quando eles nos transformam em algo parecido com eles. Aí eles ganharam, porque a gente passa a naturalizar as relações autoritárias, as relações totalitárias, as submissões, a exploração pelo trabalho, a gente passa a naturalizar essas coisas. Então nós não podemos ser semelhantes a ele, a gente tem que se armar, e essa lei é uma arma para a gente poder reagir de forma democrática se algum dia ou quando tentarem fazer essas violências que têm feito contra a democracia. É óbvio que vai impedir um golpe militar? Claro que não, o golpe militar é arma, gente, não tem lei que impeça. Mas se eles falharem no golpe, eu tenho que ter um instrumento para democraticamente punir, para que não volte a acontecer. Hoje no Brasil nós não temos, né? E veja, toda democracia do mundo tem. A nossa tem uma lei de segurança nacional que é lei de ditadura, não é lei de democracia, de defesa de democracia, né? Bem, então vamos lá. A questão do prognóstico, eu tenho um prognóstico muito negativo, eu vou te ser franco, e que é coerente com o que eu pensei no passado. Eu escrevi 2 artigos na Carta Capital, onde eu manifestava, eu não sou economista e tenho muito déficit cognitivo nessa área, não conheço, tenho deficiência cognitiva mesmo. Eu vou tentar aqui fazer um exercício. O que eu vi na Europa, eu estudei lá, era que, na França, por exemplo, a extrema-direita é ela, inclusive, hoje quem propõe direitos sociais. É ela quem está se aliando aos sindicatos. Você vai na região de Bordeaux, a primeira vez os socialistas perdem, né? A esquerda lá está falando dessas coisas identitárias, próprias da juventude, né, que tem coisas muito sérias nisso, mas de qualquer forma está só nesse discurso e criou um problema. Quem hoje defende direitos sociais na França é a extrema-direita. E na Europa também. Por quê? Porque lá é a extrema-direita clássica. São cruéis, autoritários no campo da política, né? Mas no campo da economia eles têm uma visão de proteção aos nacionais. Eles querem excluir os estrangeiros, excluir os diferentes, excluir homossexual, excluir... Homossexual hoje em dia não. Mas no passado excluía o homossexual, excluía o deficiente físico, a visão higienista da sociedade, mas os que lhe sobrarem têm que ter direitos sociais, a proteção social. Aqui no Brasil, nós vivemos aquela que The Economist chamou de degeneração do liberalismo, né? Em que você tem uma proposta liberal na economia junta com a proposta autoritária na política. Mas a proposta liberal deles na economia, aqui no Brasil, é o calcanhar de Aquiles, me pareceu. Porque como é que um populismo vai se manter sem um mínimo de proposta popular, sem nenhuma proposta de proteção social, né? E o Bolsonaro está mudando nisso. Isso para nós é muito ruim, para o país no médio prazo. Vai ser bom no curto prazo, mas ruim para o médio prazo, para a população. Porque ele está começando, já desde o ano passado, a alterar essa política, né? Ele começou com o negócio de pegar R$500 do Fundo de Garantia, o 13º do Bolsa Família, e agora esses R$600, que vai virar 300 pela proposta dele, talvez não vire, mas de qualquer forma, esse benefício social que ele está dando, tudo isso, se ele continuar nesse caminho de rompendo com o Guedes, rompendo com o liberismo, por usar a expressão do Melton, né? Rompendo com o liberismo, e indo no caminho de um modelo mais social de governo, vai ser difícil, na minha opinião, tirar esse homem do lugar. Porque nós não conseguimos ainda construir no Brasil uma tradição de direitos, né, que implica numa valorização da liberdade, como nós temos em outros campos do mundo, em outros lugares do mundo, né? Nós temos, portanto, uma comunidade, uma sociedade que a maioria das pessoas nunca usufruiu dos direitos, só conheceu o Estado pela via das obrigações, né? Nunca houve uma universalização de direitos aqui. Nós temos uma desigualdade social que é a fonte de todos os nossos problemas, né? Mas isso tem um resultado que é trágico. O trágico resultado é que a maioria da população brasileira é conservadora, não dá muita importância para a questão da liberdade, porque dela não usufrui, né? E, ao mesmo tempo, ela, sendo conservadora nesse tipo de vida costumeira e de exercício da política, ela é, vamos dizer, social-democrata no campo da economia, que era isso que havia de sintonia. Mas se essa gente caminhar no sentido de mecanismos de proteção social, vai ser difícil combater, né? Francamente, né? Eu acho que só o discurso nosso mais iluminista, em favor dos direitos, dos gêneros,
da liberdade sexual, essas coisas todas, eles são insuficientes para poder, vamos dizer, fazer valer uma maioria no Brasil. Né? O que nós precisamos é de sindicatos fortes, é de movimento social forte, dos trabalhadores, enquanto está unido. A esquerda perdeu um pouco dessa referência discursiva, que é muito ruim, né? Para daí a gente ter chance de fazer valer a democracia, os direitos sociais e uma sociedade um pouco mais justa, senão nós vamos realmente ter problemas. Então, esse aqui é o meu maior medo, eu diria, o maior receio que eu tenho, né, de prognóstico. Né. Agora, obviamente, se Trump não foi eleito, ajuda. Né. Mas também não é uma maravilha, porque o sujeito que vem no lugar, ele é um direitista de punhos de renda, quer dizer, ele não é um sujeito avançado como aquele outro, né, que estava... Não é, vamos dizer, a esquerda do Partido Democrata, é o centro, é a direita do Partido Democrata. Isso não é um grande avanço, não podemos ter ilusão, né? Existe algum avanço no sentido de enfraquecer a extrema-direita no mundo, isso sem dúvida, né? Mas, de repente, não sabemos também, porque ele pode, a França, por exemplo, pode ganhar Le Pen, na Itália pode ganhar a Força Nacional, né? Na Espanha, a extrema-direita está crescendo, quer dizer, então esse jogo é complexo, ele não é fácil, me parece, né? Aqui no Brasil eu vejo com medo disso, que o Bolsonaro, mudando as suas políticas sociais, ele acabe, vamos dizer, vencendo. E estou vendo um problema, que eu sei que vocês vão divergir, mas eu tenho que falar com sinceridade, eu estou vendo um problema na esquerda, não diria na esquerda, na oposição em geral. Nós não temos liberais no Brasil, os verdadeiros liberais são poucos e desarticulados, né? Quem levanta as bandeiras liberais, querendo ou não, é a social-democracia brasileira, é a centro-esquerda brasileira, é o PT, o PDT. Esses é que são os verdadeiros, vamos dizer, quem ainda hoje levanta a bandeira da liberdade e das liberdades públicas. Né? Os liberais mesmo não levantam mais essas bandeiras, eles só estão preocupados com o liberalismo econômico, são autoritários no campo da política. Né? Mas nós não conseguimos, na oposição, nem criar unidade e nem criar, vamos dizer, lideranças e discursos sólidos. E eu vejo a oposição perdendo fortemente base social nos trabalhadores, tanto nos formais quanto informais. A perda de um discurso social, me parece... Eu não vejo intensidade como eu já vi no passado, por exemplo, no PT, no discurso social do PT. Né? Eu não estou vendo essa intensidade mais. Né? Então, eu vejo a esquerda se ocupando de outros temas que são legítimos, mas que não deveria abandonar os temas sociais, né? Como eu acho que de fato está fazendo. Né? Então, essa é uma outra preocupação minha. Eu acho que a conjugação dessas coisas, em princípio, a minha visão de curto prazo é negativa, é pessimista. Muito bem. Nós gostaríamos de agradecer a participação dos associados, do IPED, gostaríamos de agradecer a participação do professor Pedro Serrano. Fizemos uma apresentação limitada do professor, mas isso está escrito na apresentação da live, né? Então, nós todos que estamos assistindo sabemos a quem estamos assistindo e da formação e da cultura político-jurídica do professor Pedro Serrano, né? E queremos agradecer também a retransmissão do canal Resistentes, né? A participação do Tiago, que nos ajudou aqui com a parte técnica, possibilitando que a gente estivesse em contato, né, e facilitando esse recurso para chegar até nós. Agradecer ao professor José Machado, que tem nos ajudado, tem liderado nesse processo do IPED. O professor Eliezer já está aí, pode nos dar uma palavra final de agradecimento e de acolhida? Sempre é bom a gente ter espaços para uma discussão ampla de diferentes aspectos e de equívocos nossos, das nossas falhas históricas, né, dos nossos modelos falidos. É sempre bom a gente ter esta abertura. Então, o IPED deve continuar, né, a trazer proposições, a trazer críticas, a trazer análises que nos ajude a entender, né, o nosso momento e as nossas fragilidades enquanto Brasil. É muito bom, eu agradeço também como o IPED, essa parceria, né, com o canal dos Resistentes. A gente vai avançando, né, nessa oportunidade de aproveitar, então, os recursos
poucos que nós temos, né, em termos de achar disponibilidade de figuras importantes que nos ajudem a refletir. Então, agradecer a todos vocês pela atenção até aqui, sobretudo ao Pedro Serrano, pela... É sempre importante, né, pela brilhante análise que ele nos faz do nosso estado jurídico geral, das fragilidades, né, do nosso sistema jurídico. Muito obrigado a vocês todos. Só para fechar, Tiago, antes de encerrar, agradecer ao Osmir e agradecer a Maria da Paz pela participação deles no evento. Um abraço a todos. Obrigado, gente. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Muito obrigado. Obrigado.